Você pode participar de instituições internacionais que trabalham com a dignidade humana e o núcleo essencial dos direitos. A atuação de brasileiros, tanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, quanto na Corte IDH, é recorrente, tanto como juízes quanto como trabalhadores, além de juristas ou membros de entidades representativas junto ao sistema interamericano de direitos humanos. Pensando na participação de brasileiros, por exemplo, no órgão jurisdicional da OEA e também na comissão, aí pensando na Corte Interamericana de Direitos Humanos, você pode, por exemplo, lembrar do jurista Antônio Augusto Cansado Trindade, que atualmente é juiz da Corte Internacional de Justiça, da CIJ, na ONU, e foi representante do Brasil de 95 a 2006 na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tendo ocupado nada menos que a cadeira de presidente por 2 vezes, em 99 até 2003. O segundo brasileiro a ocupar assento na corte foi o juiz Roberto Figueiredo Caldas, que tomou posse em fevereiro de 2013 e foi até 2018, inclusive sendo também presidente da CIDH. Com relação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, diferentemente da Corte, ela é uma das duas entidades que integram esse sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, junto à Corte, logicamente, a Corte IDH, tendo a sua sede em Washington, isso a comissão. A comissão ela é composta por 7 juristas eleitos por mérito e títulos pessoais e não como representantes de nenhum governo, mas representam aos países membros da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Importante, você pode ver e pode, quem sabe, em breve estar participando. Ela é um órgão independente da OEA criado para promover a observância da defesa dos direitos humanos, além de servir como uma instância consultiva da organização nessa matéria. Para você entender, o Brasil, em 2005, teve como membro da comissão o Paulo Sérgio Pinheiro, foi o segundo vice-presidente que permaneceu por anos junto à comissão lá em Washington. Em 2013, já foi a vez do brasileiro Paulo Vanuc, que foi integrante, e segundo atualmente agora nós temos a professora Flávia Piovesan, que também está aqui e junto lá em Washington na comissão. Assistindo esse vídeo você vai perceber a importância do respeito aos direitos humanos e a atuação no sistema, junto aí ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos na OEA. É um vídeo gratuito que vai ampliar a sua visão e interpretações sobre a relação e os direitos fundamentais e a efetividade dos direitos humanos em âmbito interno no Brasil. É um presente a você que se interessa em atuar de forma cada vez mais precisa. Muito bom estar aqui com você. Como o caminho de 1000 passos, ele começa pelo primeiro, nós vamos subindo a nossa escada juntando aí aprendizados sobre direitos humanos. Certamente vai ajudar a transformar a sua vida e sua atuação em âmbito individual e coletivo, uma vez que você precisa ficar atento para não perder possibilidades enriquecedoras. Eu sou Clóvis Renato, professor e advogado que desde o mestrado e doutorado em Direito na Universidade Federal do Ceará, que é a UFC, eu venho aprofundando a questão da efetividade dos direitos humanos em suas várias dimensões, com ações teóricas e práticas, para que possamos crescer juntos. É algo que me instigou muito mais após ter participado como assessor técnico nas últimas conferências da Organização Internacional do Trabalho na Suíça, lá no Palácio das Nações, da Organização das Nações Unidas, da ONU, e no escritório geral, o Bureau, né, Internacional do Trabalho em Genebra. Eu convido para ver os vídeos e entender mais no canal, em que eu falo inclusive sobre cada uma das conferências. O material é único, com fontes imparciais e oficiais que tem a ver com a nossa realidade cotidiana, em especial pelo fato de trabalharmos e conhecermos um pouco dos famosos ossos do ofício. Isso é bem relevante.
Antecipe que, se você quiser aprender um pouco mais, visite a minha página clovisrenato.com.br e receba grátis um curso sobre proteção internacional dos direitos sociais, e deixe seu contato para ser informado dos cursos que eu vou lançando no correr do ano. Geralmente eu lanço por apenas uma semana, para que eu tenha um número limitado de pessoas, para que eu possa dar mais atenção a cada um. Se inscreva, participe das minhas redes sociais, tem lá o Clovis Direitos, Clovis Renato Direitos Humanos, e fique informado. Eu estou imensamente feliz com os novos participantes na última semana, tanto no curso quanto nas redes sociais, e o envolvimento aí de várias pessoas nas publicações gratuitas que eu posto diariamente. Gratidão a você que mantém essa chama acesa, e realmente sem você isso não seria possível. Aos que pensam diferente, eu digo que tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. Vamos então aí ao caso da nova condenação, infelizmente, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos do Brasil por descumprimento de normas essenciais à dignidade da pessoa humana. Para você ver a sentença, essa sentença tem nada menos que 192 páginas e uma vastidão de elementos que quedam comprovados no processo dessa atitude do Brasil. Para que você melhor entenda o caso, destaca a sentença que ele foi submetido à Corte em 19 de setembro de 2018, quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos trouxe à jurisdição da Corte Interamericana o caso, que foi o caso ligado aos empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia, e seus familiares, que veio contra a República Federativa do Brasil. E, de acordo com a Comissão Interamericana, lembre-se, passa primeiro pela comissão e depois foi para a Corte, o caso se relaciona à explosão de uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, que ocorreu em 11 de dezembro de 1998. Na ocasião, 64 pessoas morreram e 6 sobreviveram, entre elas 22 crianças. Pensem, crianças trabalhando com fogos. A comissão determinou que o Estado, por exemplo, ela entendeu isso para mandar para a Corte, que o Estado violou os direitos à vida e à integridade pessoal das vítimas e de seus familiares, uma vez que ele não cumpriu as suas obrigações de inspeção e fiscalização na fábrica, conforme a própria legislação aqui do Brasil e o direito internacional que o Brasil ratifica. Também entendeu a comissão que os direitos da criança foram desrespeitados, o direito ao trabalho, pois sabia que na fábrica vinham sendo cometidas graves irregularidades que implicavam alto risco e iminente perigo para a vida e a integridade da pessoa e de cada um dos trabalhadores. Veja, também violou-se aí o princípio de igualdade e não discriminação, pois a fabricação de fogos de artifício, ela era, no momento dos fatos, a principal e inclusive a única opção de trabalho dos habitantes do município, os quais aí, dada a sua situação de pobreza, eles não tinham outra alternativa senão aceitar um trabalho de alto risco, com baixa remuneração e sem medidas de segurança adequadas. E ainda entendeu a comissão que os direitos também e as garantias judiciais e a proteção judicial também foram violados, pois processos civis, penais e trabalhistas conduzidos no caso, o Estado não garantiu o acesso à justiça, a determinação da verdade dos fatos, a investigação e punição dos responsáveis e nem a reparação das consequências das violações de direitos humanos ocorridas. Veja que a tramitação perante a comissão lá em Washington, ela ocorreu em fases que são inclusive destacadas aí no relatório da sentença. A primeira fase que marca é a petição, que chegou em 3 de dezembro de 2001, pela Justiça Global, pelo Movimento 11 de Dezembro, pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Salvador, também pelo Fórum de Direitos Humanos de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, também assinada pelo Ailton José dos Santos, pelo Iulo Oiticica Pereira, o Nelson Portela Pelegrino. Todos eles apresentaram a petição inicial em representação das supostas vítimas.
E aí, em 2006, houve uma audiência pública, foi emitido um relatório de admissibilidade e mérito e a notificação da República do Brasil aqui em 2018, tendo o caso sido apresentado à Corte em setembro de 2018. Lá na Corte Internacional Interamericana de Direitos Humanos, ainda em 2018, houve a notificação aqui do Brasil e também dos representantes. Os denunciantes do Brasil apresentaram por escrito aí solicitações, argumentos e provas ainda em 2019 e quando o Brasil contestou as alegações. Houve novas observações pelas partes e uma audiência pública em 2020, aí você deve estar calculando, alguns colegas têm mandado mensagens sobre uma média de duração dos processos, né? É interessante destacar que foram aceitos pedidos de amicus curiae, amigo da corte, né? De 7 instituições, você pode ver na sentença. E em 2020 foram apresentadas as alegações e as observações finais escritas e o Brasil se fez objeção aí à questão dos amicus curiae, mas elas foram indeferidas porque elas foram protocoladas fora do prazo e a Corte entendeu que elas foram extemporâneas. Esse julgamento ele ocorreu numa sessão virtual em junho de 2020 e a publicação da sentença ocorreu em fins de outubro de 2020, para você ver a atualidade aqui do nosso material. Você deve estar aí curioso para saber os valores das indenizações, que eu vou apresentar apenas um trecho do parágrafo 303 da sentença, que dispõe, por exemplo, no item A, que $60 mil dos Estados Unidos da América em favor de cada uma das vítimas falecidas e sobreviventes na explosão, e nos casos aí de Luciene Ribeiro dos Santos, Girlene dos Santos Souza, Aldeci Silva Santos, Aldeni Silva Santos, Aristela Santos de Jesus, a Carla Reis dos Santos, a Francis Neile, o José Bispo dos Santos, a Rosângela de Jesus França, Luciene Oliveira, Arlete Santos, a Núbia Santos, o Alex Costa, a Maria Joelma de Jesus Santos, o Wellington Silva Santos, é bom dar o nome das pessoas para a gente lembrar, né? Bruno Silva Santos. Os menores de idade no momento da explosão, eles deverão, por exemplo, ser pagos $15 mil adicionais para cada um. No caso da Vitória França, eles deverão ser pagos a importância de $20 mil para ela. Também no item B fala de $10 mil que vão em favor de cada um dos familiares que foram comprovados como vítimas da violação dos artigos da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E quanto às suas dívidas acerca do modo de cumprimento pelo Brasil, vejam o que diz o parágrafo 313 da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que você entenda melhor como é que funciona isso. Diz que o Estado ele deverá efetuar o pagamento das indenizações a título de dano material e imaterial, bem como o reembolso das custas e gastos estabelecidos na presente sentença, diretamente às pessoas e organizações nela indicadas, por isso que ela tem um tamanho de 192 páginas, né? No prazo de 1 ano, contado a partir da notificação da presente sentença, nos termos dos parágrafos que na própria sentença vão dizer. No parágrafo 314 diz que o Estado ele deve cumprir as suas obrigações monetárias mediante o pagamento em dólares, né, dólares específicos, ou o seu equivalente em moeda brasileira, utilizando para o cálculo respectivo o tipo de câmbio que se encontre vigente na Bolsa de Nova York dos Estados Unidos no dia anterior ao pagamento. Veja que o dólar aqui no Brasil, em dias de hoje, 2020, está a mais de 5,70, né? Diz no parágrafo 315 que caso por motivos atribuíveis a algum dos beneficiários das indenizações ou a seus sucessores não seja possível o pagamento do todo ou de parte das quantias determinadas no prazo indicado, o Brasil ele consignará esses montantes a seu favor em uma conta ou certificado de depósito, ou seja, não vai ficar aguardando, vai colocar logo judicialmente em uma instituição financeira brasileira solvente, em dólares dos Estados Unidos da América e nas condições financeiras mais favoráveis que permitam a legislação e a prática bancária aqui do Brasil. Caso a indenização respectiva ela não seja
reclamada depois de transcorridos 10 anos, ou seja, vai ficar na conta judicial, as quantias serão devolvidas ao Brasil. Veja, mas ainda passa 10 anos depositado, ele tem que cumprir no prazo. E depois diz que as quantias atribuídas na sentença, como indenização por dano imaterial e como reembolso de custas e gastos, eles deverão ser integralmente entregues às pessoas e organizações indicadas na sentença, conforme o disposto aí pela Corte, sem reduções decorrentes de eventuais ônus fiscais, ou seja, tem que ser o valor líquido, né, do que foi apresentado, pago por eles. Como destaca aí o professor Mazzuoli, essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem um caráter vinculante para todos os órgãos do sistema de justiça nacional, tendo em vista que o Brasil, no livre e pleno exercício de sua soberania, olha aí o professor Mazzuoli, ele voluntariamente, o Brasil, admitiu a obrigatoriedade por prazo indeterminado da competência do Tribunal Interamericano para a aplicação e interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, isso nos termos do artigo 62 da própria Convenção e do artigo 1º do Decreto 4.463 de 2002. Temos vídeos aqui no canal sobre isso. Conforme destacado aí no texto, escrito a 3 mãos, tanto pelo professor Valério Mazzuoli, quanto pela Marcela Rodrigues da Costa e Faria e pelo Cleidson Dionísio de Oliveira, o caso ele diz respeito, como apresentamos um pouco aqui no relatório, a essa explosão de uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, lá no estado da Bahia, que operava irregularmente e ceifou a vida de 64 mulheres, entre elas 20 crianças, ferindo ainda 6 trabalhadoras, todas em situação de vulnerabilidade econômica e social e, na sua amplíssima maioria, afrodescendentes. Isso aconteceu em dezembro de 98. Passados mais de 20 anos, o Estado brasileiro não havia dado resposta adequada e efetiva a esses graves crimes, seja na esfera civil, trabalhista ou em âmbito criminal. Diz aí o professor que nessa nova condenação do Brasil perante a Corte, os motivos que a ensejaram quanto ao tema da persecução penal, eles são exatamente os mesmos que se repetem desde a sua primeira condenação no ano de 2006, por oportunidade do julgamento do caso Ximenes Lopes, né, que foi o Damião. A impunidade dos agentes violadores de direitos humanos e o desamparo às vítimas. É bom que esse texto também é feito por 2 promotores. Eles destacam, principalmente aí nos artigos, que mais uma vez o caso, agora julgado pela Corte, caso dos empregados dessa fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus e seus familiares versus Brasil, ele revela a falta de diligência do Estado brasileiro em processos criminais e a não persecução, a não prisão, julgamento e punição dos responsáveis pela prática criminosa que tirou a vida de dezenas de pessoas naquela localidade do interior da Bahia. Esses autores, né, o professor Mazzuoli e os 2 promotores, eles ressaltam ainda que é emblemático o parágrafo 220 da sentença, no qual a Corte chama o Estado brasileiro à sua responsabilidade de processar e punir os que perpetraram crimes contra aquelas vítimas e estabelece o parágrafo nada menos que assim, olha, a Corte já se manifestou fazendo referência à devida diligência em processos penais, no sentido de que a investigação ela deve ser realizada por todos os meios legais disponíveis e buscar a determinação da verdade e a persecução, captura, julgamento e eventual punição de todos os responsáveis intelectuais e materiais pelos fatos. Igualmente aí que a impunidade ela deve ser erradicada mediante a determinação das responsabilidades tanto gerais do Estado como as individuais, penais e de outras naturezas, aí porventura dos agentes ou dos particulares que, para cumprir essa obrigação, por exemplo, o Estado deve remover todos os obstáculos de fato e de direito que mantenham essa impunidade. Os autores do artigo aí ressaltam que pode-se afirmar que a Corte ela julga mais, né, do que os casos específicos que lhes são apresentados,
tendo em vista que em cada sentença proferida, a Corte acaba por avaliar o adequado funcionamento do sistema de justiça aqui do Brasil, condenando a sua inaptidão ou aptidão para a defesa e a proteção dos direitos humanos no país. É uma sentença que foi proferida pela Corte no caso dessa fábrica lá na Bahia, e ela tem um caráter normativo sim para o Estado brasileiro, vinculando, diz o professor Mazzuoli, o entendimento e a atuação de todos os órgãos componentes do sistema de justiça criminal brasileiro, tendo em vista que ela integra e atualiza a nossa ordem jurídica. É nesse sentido que a sua observância ela é obrigatória e não pode restar na dependência de fatores ou normas processuais que sejam, porventura, restritivos do seu cumprimento e da sua aplicabilidade. Muito bom esse texto do Mazzuoli. Deve exatamente esse julgado ser recebido pela comunidade jurídica nacional como um elemento de reforço ao dever de proteção objetiva dos direitos humanos e de respeito às vítimas de violações, representando aí, por conseguinte, não um objeto de frustração quanto ao cumprimento de condenações internacionais, como aconteceu aí a exemplo de outras condenações impostas ao Brasil pela Corte. Mas ela deve ser uma ferramenta, diz o professor Mazzuoli, legítima de estruturação do sistema de justiça e norte seguro para a compreensão do amplo espectro de eficácia dos direitos humanos e fundamentais no Brasil. Lembre-se que tem muitos casos que o Brasil cumpriu mesmo. O professor Mazzuoli ainda relembra que ele já tinha, inclusive, apontado no livro que ele fez, chamado Controle de Convencionalidade pelo Ministério Público, que a duração razoável do processo ela é uma providência de ordem convencional que deve ser objeto de atendimento pela totalidade dos órgãos integrantes do sistema de justiça criminal, em especial aqui no Brasil, em todos os seus aspectos, porque temos aí inclusive o Conselho Nacional de Justiça, para verificar as metas do Conselho Nacional de Justiça, legislação penal, legislação processual penal, além da legislação e normatização internacional, tratados internacionais sobre direitos humanos, que têm esse peso de equivalerem às normas constitucionais, quando ratificados com o quórum disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, e serem supralegais, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, quando porventura tenham sido ratificados sem o quórum disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então é importante, como diziam os antigos, né? Justiça tardia é injustiça, e é fundamental que a gente perceba as nuances desse caso. Então, mais uma condenação, lamentavelmente, para a República Federativa do Brasil. Também já estava demorando tanto tempo, né? Muitos anos, um caso de 1998. Não foi uma mora dos tribunais internacionais. Veja que um dos elementos que levaram ao julgamento é porque exatamente no Brasil não estava havendo o efetivo respeito ao devido processo legal, à duração razoável do processo, exatamente para fins de garantir o nível de justiça. Importante o texto, importante também, nós temos mais vídeos aqui no canal em que eu tenho apresentado várias decisões, já citei aqui, mencionei, trabalhei, citei trechos de livros que tratam sobre a efetividade de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Está também a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, junto à ONU, que processa os próprios Estados parte. Temos o Tribunal Penal Internacional, nos vídeos do canal aqui a gente vai diferenciando cada um deles. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão, fizemos um vídeo para diferenciar a Comissão da Corte, fizemos vídeo aqui sobre o Estatuto de Roma e o Tribunal Penal Internacional, sobre esse tratado, não é? Ligado à participação do Brasil na Organização dos Estados Americanos, a submissão do Brasil, como tem no artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição, a jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a equivalência dos tratados internacionais
as normas constitucionais, conforme, como disse há pouco, o artigo 5º, parágrafo 3º, que foi inserido pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, falamos da supralegalidade dos tratados que vieram posteriormente, exatamente com a decisão do Supremo Tribunal Federal, numa discussão sobre o Pacto de San José da Costa Rica, que tratava sobre a prisão civil do depositário infiel. Temos hoje diversos escritos, várias jurisprudências nacionais que tratam sobre a imposição, não é, do controle de convencionalidade pelos magistrados, ou seja, o Poder Judiciário tem que apreciar a Constituição, os tratados internacionais sobre direitos humanos, seja equivalentes à Constituição, seja supralegais, tratar os tratados internacionais, por exemplo, que tenham porventura status de legalidade, a lei ordinária, lei complementar, e não esquecer dessa perspectiva de que há um sistema a nível nacional e um sistema a nível internacional que faz essa interação. São 193 estados que são parte das Nações Unidas. Estamos aí, por exemplo, mais de 30 estados que são parte da Organização dos Estados Americanos. O Brasil integra, por exemplo, os 187, um deles, né, países que estão na Organização Internacional do Trabalho, está na Organização dos Estados Americanos, está na Organização das Nações Unidas, tem juiz no Tribunal Penal Internacional, tem juiz na Corte Internacional de Justiça, tem juiz na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem na comissão, quer dizer, não tem como não cumprir, não tem porquê, não tem como deixar de aferir essa convencionalidade. E entender que ela também não para por aí a nível de internalizar o direito internacional, porque se porventura o Estado claudicar, vem exatamente essas cortes para o efetivo cumprimento. Você deve lembrar dos casos que a gente tem apresentado aqui nos vídeos do canal, que nós estamos inclusive com uma situação polêmica para ser definida pelo Supremo Tribunal Federal, que era o caso da condenação que aconteceu pela a questão de tortura no Brasil na época da ditadura militar. Ainda tem muita gente que chama revolução, né? Como eu disse, respeito cada um que tenha seu posicionamento, né? Mas dentro daquele momento difícil da história do Brasil, né, teve o caso Gomes Lande, da guerrilha do Araguaia, e que o Supremo Tribunal Federal estava havendo exatamente, um questionamento sobre a lei de anistia, impedindo aí que fossem verificados os arquivos, punidos os torturadores, e o Supremo acabou definindo que a lei de anistia era constitucional e que naquele momento, por exemplo, eles estariam albergados pela anistia. 3 meses depois saiu a decisão da Corte Interamericana, 3 meses depois da decisão do Supremo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que esses crimes de tortura, por exemplo, eles são de lesa humanidade e não são passíveis de prescrição ou decadência. E foi naquele momento e que, exatamente como houve essa decisão destoante, e o Brasil, já que o Brasil se submete, é que, inclusive, um dos partidos políticos do Brasil pegou a decisão e colocou lá no processo do Supremo para que o Supremo se defina com relação a isso e que, a nível internacional, haja um posicionamento. Eu, de fato, acredito que o Brasil tenderá a seguir o Supremo Tribunal Federal, tenderá a seguir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos por essa questão dos tratados. Há muitas divergências, né, com relação a esse cumprimento, a questão de soberania, mas eu, como disse o professor, como disse o professor Mazzuoli há pouco, né, o Brasil, usando da sua soberania, ele resolveu firmar esses tratados internacionais sobre direitos humanos, como se participar, né, da OEA, da ONU, da OIT. Então ele tem que se submeter, como diz aqui no Ceará, né? Quem não pode com santo não pega no andor. Se pegou no andor, tem que cumprir. Não adianta cumprir só quando é negócio, quando é bom para o país. Apesar de que eu acho que sempre que cumprir direitos humanos, cumprir tratados de direitos humanos, cumprir decisões de direitos humanos, que são jus cogens, o eixo de defesa da dignidade humana a nível mundial, eu acho que é sempre bom.
E uma condenação dessa, apesar de ser uma condenação, se ela ajuda ao país a errar menos ou a não errar mais em certos pontos relacionados aos direitos humanos, então acho que ela acaba sendo uma vitória se a gente conseguir subir de patamar e avançar. Então, por hoje, muito satisfeito com a participação, com esse ânimo que você nos dá para que a gente continue aqui, nós, a produção aqui do canal, refletindo, lendo esses textos, pensando juntos, observando e tentando ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Então, por hoje, muitíssimo obrigado, se inscreva, participe, até a próxima.